Agora, falando em saúde, né, gente? Vamos alertar você agora para o Dezembro Laranja. Justamente fala sobre o quê? Câncer de pele, que atinge a muita gente e a gente quer justamente que você faça aí um diagnóstico precoce. Por isso, preste atenção nesse VT. A campanha Dezembro Laranja é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia e chama a atenção para os perigos do câncer de pele. Com a chegada dos dias quentes de verão, um hábito muito comum põe em risco a saúde de pessoas de todas as idades. A exposição excessiva ao sol, sem proteção adequada, que leva ao desenvolvimento deste tipo de câncer, que é considerado o mais comum e corresponde a 25% dos diagnósticos no Brasil, com maior incidência nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2030 serão diagnosticados 27 milhões de casos. No entanto, atitudes simples podem afastar este perigo. E é isso que vamos ver agora, aqui no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio a doutora Tatiana Steiner, que é dermatologista. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda de novo, viu? Obrigada. Olha, um assunto muito, muito importante. A gente costuma atentar mais para isso durante o verão, né? A época que o sol está mais quente, a gente sente mais aquele sol queimando na pele. Mas a proteção tem que ser ao longo do ano, né, doutora? As pessoas, o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia quer é que tenha uma consciência durante a vida, né? E que isso comece desde a infância e até a vida adulta, que sempre tem essa proteção. Porque o sol, ele causa um dano cumulativo, que muitas vezes as pessoas não percebem. Além de mancha, ele envelhece também, ele pode causar câncer de pele. E isso muitas vezes não é perceptível no momento da exposição. Então, tem que adquirir o hábito, é isso que a gente... Você falou desse efeito cumulativo, é verdade que as pintas e as manchas estão aparecendo hoje, elas são resultado do sol que eu tomei há tempos atrás? Exatamente, começa uma pintinha que o sol vai agredindo, ela começa a ter algum tipo de transformação, altera a célula e isso mais pra frente pode virar um câncer de pele. Por isso que as mães, os pais, principalmente têm que atentar para a prevenção desde cedo, desde criança. Desde cedo. E um dos fatores de risco de câncer de pele, não melanoma, é justamente as queimaduras que fazem bolha. Então, é muito preocupante porque a gente vê hoje ainda muitas crianças que acabam tendo bolhas na pele e isso mais para frente, quando a partir dos 50 anos, pode ter lesão de pele, câncer de pele. Então... E quais são os tipos de tumores que a gente pode encontrar na pele? Existem os mais light e os mais graves, São né? 3 tipos principais, né? O melanoma é o mais agressivo, o perigoso. Ele é o que aspecto que ele tem? Geralmente ele vem de uma pintinha escura que começa a se transformar, tem um crescimento, uma alteração. Depois eu gostaria de mostrar que tem uma figura que mostra a regra. Ah, legal. Pra gente Vamos conseguir... colocar já então, assim a gente já consegue fazer essa diferença. Aqui são os principais, então o melanoma, geralmente ele vem de uma pinta escura. E os outros tipos, que são 2, geralmente são machucadinhos, que não cicatrizam, que sangram com facilidade e que, então, notando uma lesão vermelha, estranha em áreas de exposição, tem que ficar atento, né? Tá. E o melanoma geralmente vem das pintas. E aqui essa regra é muito interessante, que é a regra do ABCD. Tá. Então a gente observa o A, que é a simetria. Então aqui se você passar uma linha, é uma pinta simétrica, é um sinal simétrico. No melanoma ele já começa a ter uma simetria. Ah, entendi. Então, ele não é redondinho. Exatamente, isso é um sinal que não é... Bom, a borda também, então borda regular, B de borda, borda regular, redonda, isso é um sinal bom. Começa a ter uma alteração, nota que essa pinta está ficando com bordas irregulares, isso é um sinal ruim. Cor são várias cores ao mesmo tempo, marrom claro, marrom escuro, preto, isso é ruim. E o D é a pessoa notar que está tendo um crescimento dessa pinta. Desenvolvimento. Isso é um sinal importante que ela deve procurar um especialista para avaliar se é uma lesão potencialmente maligna ou se às vezes já é um câncer de pele. E o E, de que é? Aqui, na verdade, é um sinal da dermatoscopia, que é um exame mais específico. Que isso não é clínico para as pessoas. Então, são 4 sinais importantes que a gente mesmo consegue, se olhando, exatamente, se percebendo, a gente consegue perceber se tem uma necessidade. É claro que é importante você fazer um check-up sempre com o dermatologista para ver se está tendo alguma alteração. Mas um primeiro sinal de alerta, então, a gente tem aqui
o fato de ser disforme, de ter mais de uma cor. Bordas irregulares e o crescimento. A figura 1, ela consegue, que é muito interessante para mostrar para as pessoas... o dano que causa. A gente tem um envelhecimento intrínseco da nossa... que faz parte da vida, claro. E o sol, ele causa um envelhecimento. Isso muitas vezes as pessoas têm. Esse senhor é um caminhoneiro, trabalhou como caminhoneiro a vida inteira. Então, aqui do lado direito, a gente consegue ver... Essa foto é impressionante, né? O quanto o sol agrediu, que era o lado onde a radiação, a luz solar, acometia. E esse é o sinal do envelhecimento natural dele. Então, olha o que o sol faz, rugas profundas, um grande envelhecimento, um ressecamento, né? Então é impactante e isso, a prevenção, o cuidado, o uso do protetor solar não deixa chegar nesse estágio. Essa foto é um grande símbolo, né, que a gente tem para justamente saber dos danos que o sol pode causar. Eu acho que o envelhecimento, claro que é uma questão importante, a gente se preocupa com a estética, mas né, o dano vai muito além disso, né? Exato. Isso que a gente mostrou as fotos aí e dos assim, existe um estudo que uma empresa grande de protetor solar fez e eles viram que das consumidoras, dos brasileiros, 98% tem a consciência que o sol causa um dano, mas apenas 32% que usa o protetor. Se protege de fato, ainda né? é muito ainda é muito baixo, é verdade. Tá certo. A gente falou da prevenção começar na infância, mas existem protetores solares que são, claro, indicados para criança. Eu queria que você alertasse também para o risco da gente, de repente, usar um protetor que é para adulto na criança. As crianças, elas só podem começar a usar protetor depois dos 6 meses. Antes dos 6 meses são as roupas, é a proteção mecânica. Então são as roupas com proteção, evitar, na verdade, a grande exposição, sol, né? Ficar na sombra e utilizar a roupa. A partir dos 6 meses até 2 anos, as crianças usam um tipo de filtro, que é o que a gente fala que é o filtro físico, que ele é de um material orgânico, que ele não é químico, ele não é químico, absorve. Exatamente. Então ele tem menos potencial de toxicidade. Como é que a gente atenta para isso? É específico. Porque a gente fica perguntando, né? A gente chega lá na farmácia muitas vezes para comprar e o pessoal do atendimento não tem muita essa noção. Aí a gente quer saber qual é a substância para olhar aqui atrás e saber do que a gente está falando. Qual é a substância que a gente pode olhar? Óxido de zinco. Óxido de zinco. Isso. Então a gente tem que olhar, se ele tiver óxido de zinco, significa que ele é um filtro físico, não é químico. Exatamente. Legal. E a das crianças geralmente tá mostrando a figura da criança e dizendo que é um protetor infantil. Legal, tá bom. Agora, esses dias, uma grande empresa, uma grande instituição que faz testes em filtros solares, divulgou aí uma pesquisa, que até foi bem contestada pelos laboratórios, dizendo que o fator de proteção não é bem aquele que está na embalagem. A gente deve confiar no fator de proteção que está ali, doutora? Sim, geralmente, assim, as grandes empresas, elas mostram estudos que têm essa, assim, são vários... Comprovação científica. E são várias avaliações dentro de um físico, de um protetor, para mostrar essa eficácia. Então, a maioria das empresas, das grandes empresas, elas demonstram esses estudos. Esse teste, a Sociedade Brasileira de Dermatologia não sabe quais foram exatamente esses estudos, então ainda está em avaliação, então não precisa ter ficar com esse medo. Exatamente. Mas a sociedade é importante, ela sempre recomenda, além do protetor, todos os tipos de proteção. Então, a proteção mecânica com óculos, para também proteger dos danos na parte do olho. Chapéu, boné. Tudo que quiser, tudo que puder colocar na pele por cima é legal, né? Exatamente. Hoje tem uma empresa grande que começou isso, acho que isso é uma coisa que vai começar para alertar também. E eles fizeram um patch que você coloca na pele. E isso você tira uma foto, ele tem um aplicativo no celular que fala o quanto você está agredindo. Então ele mostra cores e vai determinando. Você já passou, exagerou, ele escaneia a pele e vê o quanto de sol você já tomou naquele dia. Olha que interessante. Então, se você está tendo muita exposição, ele já diz que passou do tempo, a quantidade. Então, isso como é que é? A gente coloca na pele, deixa eu ver como é que é. A gente coloca na pele, depois a gente vem com o celular, escaneia isso. Isso, e daí tem que baixar um aplicativo. Isso, ele vai mostrar
a quantidade de dano. Ele, na verdade, muda as cores e vai determinando. É interessante, isso é uma campanha para mostrar, para conscientizar mais ainda, porque ideia, às vezes não tem ideia. Exatamente. Agora, eu falei muito dessa questão da piscina, praia, as pessoas aí, daquela corrida na farmácia, todo mundo comprando protetor solar. Só que deveria ser um hábito diário a gente usar proteção. Inclusive, muita gente protege só o rosto, esquece dos braços, que os braços, pernas também estão expostos ao longo do dia. Assim, no dia a dia, principalmente as áreas expostas, né, as mulheres esquecem, depois elas ficam sofrendo com mancha, o envelhecimento, então isso faz uma diferença. É um problema no Brasil as manchas, né, então tem um melasma, que muitas mulheres, que é um tipo de lesão na pele, que fica escura e que isso é piorado pelo sol, então o hábito de usar o protetor todo dia, isso também melhora. Hoje tem muitos protetores que têm cor, e acaba sendo uma forma de até maquiar. Então, assim, existem protetores que para o dia a dia já são super ok, né? Tão ótimo. E que assim, elas gostam de usar e isso fica mais facilita. Também, né? Muito bom. Agora, um dado curioso sobre números, né, de incidência de câncer de pele, uma questão que me causou surpresa, é saber que Centro-Oeste, Sudeste e Sul são as áreas onde tem maior incidência e que justamente é onde tem maior exposição ao sol, Nordeste, praias, etc., essas regiões não tem tanto. Tem a ver com a melanina, então, né? Também, muitas vezes, essas pessoas, elas têm um tipo de pele mais protegida, quanto mais pigmento, né, acaba, né, protegendo mais, mas também muito, assim, nesses lugares, talvez a consciência, tem mais sol, é mais perigoso, então eles usem mais, acabam se protegendo mais. Em São Paulo, tá nublado, não tem tanta... tanto problema. Tanta radiação, na verdade, essas pessoas estão se expondo no dia a dia e isso é um problema. Tá bom. Olha, fica aqui o alerta, então. Dezembro laranja é para isso também, mas não só no mês de dezembro. A gente tem que ficar atento o ano todo. Exatamente. Pro tanto de exposição que a gente está tendo ao sol no dia a dia, né, gente? E se proteger. E quando tiver nesses lugares, então, praia a gente já sabe, muitas pessoas falam, a radiação vem de cima e vem de baixo também, porque a areia reflete. Então não adianta só ficar embaixo do guarda-sol totalmente desprotegido, achando que tá tudo ok. Não, é um conjunto de fatores, de medidas para você se proteger. Quero agradecer mais uma vez a doutora Tatiana Steiner, que é dermatologista, esteve com a gente aqui e mostrou algumas opções, claro, esclarecendo aí esse assunto bem importante. Obrigada, viu? Aberto o convite para voltar sempre. Obrigada.